Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, canal Cruzada Viva. Quero desejar um forte abraço aos meus amigos ateus, céticos, agnósticos, livres pensadores e também ufólogos. Hoje vou fazer um videozinho rápido, apenas mostrando alguns pensamentos, né? Para que o religioso raciocine, né? Se é que ele consegue raciocinar fora do casulo religioso. Eu vou citar aqui começar com dois pensamentos aqui do Martinho Lutero, né? Para o religioso que não sabe quem é Martinho Lutero, é o suposto reformador da igreja, né? É uma tentativa que ele teve de reformar a igreja católica, frustrada, né? E aí ele fundou o protestantismo, né? E aí ele escreveu um livro e você vê que absurdo que era a cabeça desse cara aqui, né? Ao qual a grande maioria dos protestantes seguem, né? Na linha do luterana, né? Na linha luterana. Então, veja só esse pensamento aqui, maluco desse cara. Os loucos, aleijados, cegos e mudos são homens em quem os demônios fizeram sua morada. Veja só que absurdo, né? Os médicos que curam estas enfermidades como se tivessem causas naturais são idiotas e ignorantes. Essa era a cabeça do cara que os protestantes hoje seguem, né? Seguem ele. Agora, sendo que aqui ele entra em contradição com o próprio Deus dele, né? Que em trecho bíblico lá diz que o Deus bíblico conhece o ser humano, né? A pessoa dentro do ventre da sua mãe, antes mesmo que nasça, né? Então, se nasce louco, aleijado, cego, mudo, ou com qualquer outro defeito aqui que ele diz que é onde os demônios fizeram morada, foi pela própria vontade do próprio Deus, né? Então a pessoa já nasce com demônios, segundo a cabeça desse maluco aqui. Seguindo outro pensamento desse maluco aqui, ó, e ainda chamam os médicos que curam, tentam ajudar essas pessoas de idiotas e ignorantes. A razão é a prostituta do diabo. Quem quer ser cristão tem que arrancar os olhos da razão. Veja só, razão e fé, né? A razão massacra a fé, dá um banho na fé, dá um banho de raciocínio, de lógica, de resultado, de ciência, né? Na fé. E aí o cara vem dizendo aqui que ó, a razão é prostituta do diabo. Prostituta do diabo. Quem quer ser cristão tem que arrancar os olhos da razão. Ou seja, você quer ser cristão, você tem que ser completamente alienado, sem razão nenhuma. Veja só, alguns pensamentos, né, interessantes aqui que eu andei vendo. Sabe, achei interessante colocar no vídeo. Se Deus nos fez a sua própria imagem, por que nós não somos invisíveis? É verdade, né? Se esse Deus não se apresenta e ninguém vê, né? Deveríamos ser invisíveis também, se somos a imagem dele. Oscar Wilde, né? Grande personagem, né? Grande pessoa. Oscar Wilde. Eu não quero ir para o céu. Nenhum de meus amigos estão lá. Veja só, verdade, né? Se ele é ateu, com certeza não está no céu, né? Porque o Deus bíblico ele perdoa qualquer tipo de atrocidade, menos que você não o adore. Então, se você pode ser o pior assassino que tiver, se você aceitar esse Jesus na hora da morte, você vai para o céu, ficar lá no céu, todo bonitinho lá gritando com os crentes lá. Eu quero estar longe disso. Discutir com um religioso é como jogar xadrez com um pombo. Ele vai derrubar suas peças, cagar no tabuleiro e sair de peito estufado cantando vitória. É verdade. O crente, além de sem razão, fora da razão, ainda é arrogante. Arrogante e pretencioso, né? Te julga, aponta o dedo, diz que você está no suposto inferno que ele próprio não conhece, sabe nem a tradução de inferno, né? Do Geena, do Cártaro, do Tártaro, né? Que significa apenas sepultura, né? A religião é um asilo de ignorância no qual você é o próprio carcereiro. Verdade. Igreja é shopping, evangelho é comércio, pastor é gerente, crente é cliente, bênção é produto abstrato. Verdade. Religião é um encontro de um vigarista com um ignorante. Mais uma verdade.
Acreditar na Bíblia te faz um cristão. Entender a Bíblia te fará um ateu. Aqui, aquele ator Rogue alguma coisa, né, que eu não esqueci o nome dele, é o Dr. House, daquele seriado Dr. House. Ele diz o seguinte, ele também é ateu, ele diz o seguinte: se Deus cura todas as doenças, a medicina é a ciência mais inútil que existe. Tá vendo aí? Se eu não aguento ficar 10 minutos dentro de uma igreja, imagine passar a eternidade com os crentes no paraíso. Também não quero não. Já pensou? Que povo chato, rapaz. O tempo todo ali, te enchendo com a baboseira dele e querendo te obrigar a acreditar nas besteiras, nas fábulas que eles acreditam. Eu até vou mostrar alguns trechos aqui absurdos da Bíblia. Uma cobra criada por Deus enganou uma mulher criada por Deus e Deus não sabia de nada, e a culpa foi da mulher criada por Deus que se deixou enganar pela cobra criada por Deus e Deus não sabia de nada. Perdeu sua onisciência, Senhor Deus. Thomas Paine, um dos que assinaram a Constituição Americana. Discutir com uma pessoa que renunciou à lógica é como dar remédio a um homem morto. Mais outro aqui. Você falou com Deus e ele não lhe respondeu? Relaxe, você está melhorando de sua esquizofrenia. Crente, cristão. Vamos dar uma olhadinha aqui. Já ouviram falar do paradoxo de Epicuro? Não, crente, veja só. Deus quer prevenir o mal, mas não é capaz. Então ele não é onipotente. Ele é capaz, mas não deseja. Então ele é malévolo. Ele é capaz e deseja. Então por que o mal perdura? Se ele não é capaz e não deseja, então por que chamá-lo de Deus? Vamos dar uma olhada em algumas contradições bíblicas aqui rapidinho. Só uma contradição bíblica mesmo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 35. Há somente um Deus. Já em Êxodo capítulo 15, versículo 11, diz: há vários deuses. Um absurdo bíblico aqui está em 1 Crônicas capítulo 11, versículo 11. Jazobeão, chefe da guarda de Davi, com um arremesso de lança matou 300 soldados. Você acredita realmente, cristão, que o camarada com um arremesso de lança matou 300 soldados? Que os soldados deveriam estar enfileirados um atrás do outro? E eu vou te contar, não há canhão potente ainda que eu tenha conhecimento que consiga atravessar 300 homens, quanto mais uma lança. Lucas capítulo 19, versículo 27. Para aqueles que dizem que a Bíblia prega compaixão, para você, cristão, que diz que é compaixão, que Jesus é compaixão, eu vou te mostrar em Lucas capítulo 19, 27, que diz o seguinte: quando, porém, aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os diante de mim e matai-os. Trazei-os diante de mim e matai-os. Em 2 Reis, capítulo 6, 29, diz, olha só, que Bíblia maravilhosa, né? Cozemos, pois, o meu filho e o comamos. Mas no outro dia era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Isso aqui é uma passagem bíblica, né, onde o próprio Deus ordena que as mulheres canibalismo comam seus próprios filhos, né, no cerco e no aperto. Eu já li esses textos aqui antes, em mais completo em outros versos, né? Mas aqui é canibalismo, né? 2 Reis, capítulo 6, 29. Dá uma olhadinha lá, crente, tua Bíblia. Dá uma olhadinha lá que tu vai ver que teu Deus não é bom coisa nenhuma. Vou terminar isso aqui falando o que é falácia, né? Que é o costume dos religiosos falarem para tentar explicar textos como esse que eu expliquei, que eu mostrei agora, né? Do canibalismo. Aí eles tentam dar uma justificativa mirabolante, né? A gente escuta cada coisa, cada justificativa que não tem lógica, não faz sentido, né? Sem razão, perde a razão, né? Mas como religioso não usa a razão, né? Usa a sua fé ou a sua imaginação, né? Para explicar as coisas, aí dão explicações absurdas, com falácia. E falácia é um substantivo feminino. Primeiro, qualidade do que é falaz, falsidade. Na filosofia, no aristotelismo, qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a verdade.
sofisma. Sofisma que é usada na teologia, nos cursos de teologia para ensinar os pastores a homilética, a retórica e a dialética, e também o sofisma para iludir os cristãos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.